Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Nós temos aqui no quadro um triângulo com este ângulo de 45 graus. Isso daqui é um quadrado, né? Esse quadrilátero laranja é um quadrado. Esse segmento tem medida igual a 6 e esse daqui tem medida igual a 4. Nós queremos saber, diante dessas condições, qual é o valor da área desse quadrado laranja. Bom, para a gente resolver esse exercício, iremos utilizar o seguinte resultado. Eu vou colocar aqui no quadro esse triângulo. Ó. Nós vamos usar este fato importante a respeito de circuncentro. Se você tem um triângulo e um ponto O no seu interior, poderia ser fora também, mas aqui está no interior, de modo que esses dois segmentos aqui são iguais. E, além disso, esse ângulo daqui, se eu chamar de alfa, e esse daqui for 2α, né, se essa figura aqui existir, o que acontece? Esse ponto O obrigatoriamente deve ser o circuncentro desse triângulo. Em outras palavras, se eu ligar o ponto O até o ponto A, esse segmento aqui ele vai ter esses dois traços. Esses três segmentos vermelhos, eles são raios da circunferência que passa aqui ó, pelos três vértices do triângulo. Então, se você tem aquele ângulo lá que vale alfa e aqui embaixo vale 2α, isso é importante. Daí, esse triângulo daqui é um triângulo isósceles, então isso aqui vai ser raio também. Isso é raio é raio de circunferência. E, observando a figura do nosso exercício, então vamos apagar aqui essa figura, fique com ela na sua mente, porque nós vamos usá-la agora para o nosso triângulo do exercício. Nota que, se nós ligarmos esses dois pontos, nós vamos ligar o ponto D até o ponto B. Perceba que esse segmento tem a mesma medida desse. Então, eu vou colocar assim, eu vou colocar esses dois tracinhos para indicar que eles têm a mesma medida, já que são quadrados. Esse aqui é um quadrado. Perceba também que esse segmento aqui, obviamente, é igual a esse, né? E nota que este ângulo é um ângulo de 90 graus. Este ângulo é de 45 graus. Ó. O 45 é a metade do 90, como a gente viu na figura que eu mostrei para vocês anteriormente. O que isso significa? Significa que o ponto C ele é circuncentro desse triângulo aqui, ó, de vértices D, B e E. Logo, se nós ligarmos o ponto C até o ponto E, esse segmento ele vai ser raio de circunferência. Eu vou colocar aqui ó, esses dois tracinhos para indicar que isso aqui é raio também. Isso é raio, raio e raio de circunferência. Então, nós estamos aqui ó, diante de um triângulo isósceles em que a base tem medida igual a 4. O que isso significa? Significa que se a gente fizer esta altura aqui ó, relativamente à base, o que vai acontecer? Quando a gente tem um triângulo isósceles e faz a altura relativamente à base, essa altura ela é mediana, né? E ela é mediatriz desse segmento aqui. Na verdade, essa reta, né? Ela vai ser mediatriz da base desse triângulo isósceles. Mas, como é uma altura, também vai ser uma mediana, ou seja, aqui vale 2, aqui vale 2. A altura relativamente à base num triângulo isósceles divide a base em dois segmentos iguais. Como tudo vale 4, então aqui vale 2 e aqui vale 2. E por que eu fiz isso, né? Porque esse triângulo daqui, ó, ele vai ser semelhante a esse triângulo. Esse triângulo maior vai ser semelhante a esse triângulo menor. E por que isso? Porque esta reta aqui, ela é paralela a essa. Logo, se esse ângulo daqui ó, vale alfa, aqui vale alfa. Então, aqui é 90 graus, né? Então, vou dizer que aqui vale beta. Aqui vai ter que valer beta também, né? Beta mais alfa tem que dar os 90 graus. Então, eu vou chamar o lado do quadrado de L. Então, aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L, aqui vale L. Então, usando uma semelhança de triângulo entre esse triângulo daqui e esse triângulo daqui, o que acontece? Bom, nesse triângulo, nesse pequeno triângulo, a hipotenusa vale L. Então, o L está para a hipotenusa desse triângulo daqui, que no caso vale 6. Então, o L está para 6. Assim como esse segmento aqui, ó, que se opõe ao alfa, ele vale quanto, né? Usando o teorema de Pitágoras, esse segmento aqui ele vale a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de L ao quadrado menos o 2 ao quadrado, ou seja, L ao quadrado menos 4.
Então, estamos fazendo hipotenusa está para a hipotenusa, assim como esse segmento aqui, que vale a raiz quadrada de L ao quadrado menos 4 pelo teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo, né? Ele está para quem desse triângulo? Bom, nesse triângulo daqui, esse segmento se opõe ao alfa. Neste triângulo daqui, o L é que se opõe ao alfa. Então, a raiz quadrada de L ao quadrado menos 4 está para L. E daqui a gente tira o valor do L. A gente multiplica cruzado, ficamos com L ao quadrado é igual a 6 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado menos 4. O que a gente faz agora? A gente simplesmente eleva ao quadrado essa expressão. Vamos obter L na quarta igual a 36 L ao quadrado menos 36 vezes 4. 36 vezes 4 dá 144. Logo, temos L na quarta menos 36 L ao quadrado mais 144. Isso vale zero. E agora a gente tem uma equação biquadrada, nós vamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, o discriminante desta equação biquadrada é quanto? É b quadrado menos 4ac, ou seja, 36 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 144. 36 ao quadrado menos 4 vezes 144, isso dá 720. Né? E o 720 a gente pode escrever como? Né? O 720, então eu vou colocar assim, ó, o 720, ele pode ser escrito como 2 vezes 36 dá 72. Então, 72 vezes 10 dá os 720. Só que o 10 é 5 vezes 2. Então, o delta vale 2 vezes 36 vezes 5 vezes 2. Ou seja, 4 vezes 36 vezes 5. Agora, perceba que o L ao quadrado da fórmula de Bhaskara é o quê? É menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Ou seja, vai dar 36... mais ou menos a raiz quadrada dessa expressão aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada de 36 dá 6. 2 vezes 6 dá 12. Então vai ficar 36 mais ou menos 12, raiz quadrada de 5 dividido por 2. Portanto, L ao quadrado vai ser igual a 18 mais ou menos 6 raiz de 5. Então, nós temos duas possibilidades para o L. A primeira possibilidade é L igual a raiz quadrada, né, de 18 mais 6 raiz de 5. Então, fica assim, né? Fica a raiz quadrada de 18 mais 6 raiz de 5. A outra possibilidade é com sinal de menos. É 18 menos 6 raiz de 5. Tudo isso aqui na raiz. Bom, essa expressão daqui de cima é aproximadamente 5,6. E essa daqui de baixo é aproximadamente 2,14. Perceba que se a gente olhar para esse triângulo aqui, ó, esse ângulo, ele é um ângulo obtuso. Ó. Esse ângulo daqui é um ângulo obtuso, ele vale mais do que 90 graus. Então, o que acontece? O ângulo maior sempre se opõe ao lado maior num triângulo. Então, nesse triângulo daqui, o lado maior tem que ser 4, né? E, portanto, o L não pode ser 5,6. Né? O L tem que ser menor do que 4. Né? Olhando para essa figura, o L, obrigatoriamente, ele tem que ser estritamente menor do que 4. Portanto, o L que nós queremos é com sinal negativo. Logo, o L ao quadrado, que é a área do quadrado que nós queremos, ele tem que ser 18 menos 6 raiz de 5, e não 18 mais raiz de 5. E essa aqui, portanto, vai ser a nossa resposta, que é a área deste quadrado laranja que nós queríamos descobrir.